nós declaramos aberto o primeiro Fórum de Negócios do BIC, Brazilian International Business Forum. Eu vou convidar o Ale Machado, moderador do primeiro painel, para vir aqui ao palco e convidar os palestrantes. Obrigada. Olá, bom dia. Então, o primeiro painel que a gente vai abrir é o Game Forum, falando dessa questão que é o Brasil ser o quarto maior consumidor de videogame e 0,01 dados recentes do ponto de vista de desenvolvimento de jogo. O nome do painel é a Estratégia para Fortalecimento da Indústria Independente no Brasil. É um nome curioso, né? Porque o nome independente para a gente não faz nenhum sentido, porque a gente não é dependente de nada, não existe uma indústria que a gente possa ser dependente. Não existe um mercado mainstream que os independentes estão fora. O desenvolvedor brasileiro que está de pé, ele não é independente, ele é sobrevivente. A gente precisa ter um mercado, sim, para até ter a opção de ser independente desse mercado, mas ainda não existe isso. O que acontece é que a indústria independente internacional ela é muito mais parecida com o que a gente pode ser como indústria em pouco tempo do que é o mercado mainstream internacional. Claro que um dia a gente pode chegar lá, mas antes disso a gente vai ter que passar por esses jogos com financiamento menor e com rapidamente circulando dinheiro. Então, acho que é isso que a gente deve copiar dos independentes ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Para começar, eu vou chamar o Fred Vasconcelos, meu companheiro de Abra Games, presidente da Abra Games, que vai falar um pouquinho de como que é esse mercado brasileiro de desenvolvimento. Como é que é? Então, vamos formar a mesa primeiro. Muito obrigado, meu companheiro, e que sabe como funcionam as coisas. Vou chamar também o João Lanari, do MIDIC. Chamo também o Marcelo Goldenstein, do BNDES. Estava assustado, achando que você não vinha. Pensei que ia ser como sempre, que game ia ter que se desenvolver sem o dinheiro. Ele é do BNDES. O Maurício Hirata, da Ancine. Carlos Fres, da BDI. Igor Brandão, da Apex. E a Rosana Melo, do Sebrae. Bom, quem vai começar a falar vai ser o Fred. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fred Vasconcelos, eu sou presidente da Abra Games, mas sou também empresário do setor de jogos há 13 anos. Né? Então, vocês assim, quantos anos tem a indústria de jogos no Brasil? A gente tem relatos aí de jogos que foram desenvolvidos desde os anos 80, mas estruturadamente a indústria brasileira tem pouco mais de 10 anos. Né? Tem mais ou menos o tempo que nós começamos aí, temos uma das empresas mais antigas, talvez a mais antiga do Brasil, e hoje a gente assumiu esse papel de fomentador da indústria brasileira através da presidência da Abra Games. É interessante falar, né, corroborando aqui, eu vou mostrar alguns slides aqui que falam do tamanho da indústria, que falam do mercado consumidor, mas mais relevante ainda é a gente entender de onde a gente está, por que a gente está formando a indústria aqui no Brasil, né? Que tipo de oportunidade a gente tem aqui e que tipo de problema a gente enfrenta aqui no Brasil. Primeiro, a indústria mundial de jogos, né, é algo que é um fenômeno. A gente já tem aí algo como a terceira maior indústria do mundo, perdendo para material bélico, perdendo para a indústria automobilística. E já com faturamento em torno de 70 bilhões de dólares. Né? Esse número varia de pesquisa para pesquisa, mas é algo em torno disso. Então, é um número absurdamente alto. Enquanto isso, né, a indústria brasileira, o mercado brasileiro, já se compõe, já aparece para o mundo dessa maneira. Né? 35 milhões de gamers ativos no Brasil, nos tornando o quarto maior mercado consumidor de jogos no mundo. Ora, mercado consumidor. Né? A gente tem, de fato, uma indústria que está crescendo. Eu me lembro da primeira pesquisa da Abra Games que nós fizemos em 2004,
que apontava a indústria brasileira com 18 milhões de reais. A segunda pesquisa, que nós fizemos em 2008, que apontava a indústria brasileira com 87 milhões de reais. E agora a gente já consegue entender a curva dessa indústria brasileira bem maior, mas ainda muito aquém. Se você fizer a conta, acho que dá 0,3, algo assim, da indústria mundial. Né? Algo muito pequeno, né? Para que vocês entendam a diferença de um e de outro. Né? Eu fiz uma focinha ali para aquele azul poder aparecer, mas o fato é que esses números aqui é que nós queremos mudar. A Abra Games ela tem se engajado fortemente junto a entidades de governo para fomentar o nascimento de novas empresas, mas a estruturação delas de maneira a alavancar faturamento, a alavancar casos de sucesso mundiais. A gente tem hoje no Brasil algo em torno de 200 empresas de jogos ativas. Esse número existe algo em torno, tem uma certa mortalidade, porque essas empresas nascem muito pequenas, elas nascem, talvez a analogia do desenvolvedor indie passe mais até por aí, elas nascem pequenas, recém-formadas da universidade, ainda com pouco traquejo de negócios. E a gente precisa dar uma roupagem a essas empresas, um corpo a elas, para que a gente possa alavancar. Dessas 200 empresas, 75% delas são microempresas com faturamento abaixo de R$500 mil. Tá? Então, a gente está falando aí, na verdade, de uma necessidade de organizar a indústria de maneira a realmente a gente poder saltar, e aí eu vou pegar uma fala do Ministério das Comunicações no SB Games, saltar de 0,3% para algo em torno de 3,5% a 5% nos próximos 10 anos. Tá? Isso é uma meta muito ambiciosa e que requer uma organização e uma força muito grande de todo mundo que compõe a indústria. Tá? Então, esse ponto é muito importante. É claro que a indústria brasileira está coberta de problemas. Né? Então, a gente costumava dizer, eu vou falar que costumava desse jeito, que existia uma ausência de política de incentivos econômicos e governamentais para o setor. Isso vem mudando e vem mudando fortemente. A gente tem se engajado sistematicamente, isso é uma bandeira que eu venho trazendo aqui desde o ano passado, desde um encontro que nós tivemos com 8 ministérios, e os 8 ministérios têm sistematicamente se engajado e procurado trazer, tanto se engajaram na vinda, por exemplo, da fábrica da Microsoft para cá, quanto das outras produtoras de console também. Alta carga tributária, tá? Isso não é novidade para ninguém, o jogo só perde para cigarro, tá? Pirataria não podia ficar de fora, apesar que eu acho que o brasileiro é tão criativo que a gente conseguiu ainda ganhar dinheiro com toda essa diversidade da pirataria. A gente tem um problema que tem se modificado e tem melhorado bastante com relação à classificação indicativa no Ministério da Justiça. Burocracia natural, você ataca todo mundo para surgimento de novas empresas. E o fato de que nossos profissionais acabam sendo abduzidos para outros países. É natural que num ambiente onde não se tem indústria, a gente tenha uma evasão de talentos. Tá? Os talentos que aqui surgem, eles procuram os espaços possíveis para que eles possam dar vazão ao conhecimento deles. A gente tem brasileiros nas melhores empresas de jogos do mundo. Se você lembrar de uma, Rovio, tem. No time de game design do Angry Birds, tem brasileiro. Na EA, tem brasileiro. Na BioWare, tem brasileiro. Então, onde você olhar, tem brasileiro. Por que esse pessoal não está aqui? Porque a gente não tem ainda uma indústria pujante o suficiente para que eles enxerguem aqui possibilidade de crescimento. Tá? Então, a gente precisa tratar esse assunto com um certo cuidado. O que é que a gente fez até o momento? A gente nasceu. Eu costumo brincar que a indústria brasileira, apesar dos 10, 12, 13 anos de vida, 15 anos de vida, ela acabou de nascer. A gente está tendo um cuidado com ela de um infante. A gente está tendo um cuidado com ela de tratar, dos pais estarem muito, muito próximos, do governo olhar e tratar isso como um segmento econômico que quer que seja, que quer que traga divisas para o Brasil, que aporte capital no Brasil de investimento. Tá? E, para isso, a gente tem tido apoio governamental sistemático e abrangente.
mas a gente ainda não é parte da agenda, né? Tem governo aqui nessa mesa, a gente ainda não é parte da agenda de planejamento do governo. Isso é algo que a gente precisa mudar e mudar rapidamente. Os incentivos a grandes produtores de consoles a se instalarem no Brasil, como eu falei, o governo tem um papel preponderante na vinda da fábrica da Microsoft, negocia com Sony, negocia com Nintendo e com várias outras, e o resultado disso é que o brasileiro passa a ter acesso a desenvolver jogos para console, finalmente, né? E algo que sempre se quis fazer aqui, a gente não tinha, na verdade, nem sequer acesso aos SDKs para desenvolver jogos para esses consoles. Então, a gente escoava para onde a gente podia escoar. Jogos sociais, advergaming, jogos sérios, enfim, jogos voltados para a educação, como falou a Françoise, que são grandes nichos da indústria de jogos também, mas faltavam alguns nichos que vão, aos poucos, se abrindo. E o diálogo é aberto e proposta tramitando acerca dessa carga tributária. A gente já tem isso no Congresso, uma bandeira que tem sido carregada por várias frentes, né? E, enfim, novos incentivos de fomento abertos a empresas de jogos. Isso tem a ver com os editais de fomento, de pesquisa e desenvolvimento que estão abertos e agora estão mais bem direcionados para a indústria de jogos. Antigamente a gente até tinha esses editais, mas a gente tinha que se virar nos 30 para poder conseguir um edital desse, porque ele não era exatamente focado no desenvolvimento da indústria de jogos. Então, essas coisas corroboram para aquela palavra lá de cima. A gente nasceu, mas como nasceu, a gente está muito frágil. A gente é igual um bebê. E por essa fragilidade a gente precisa tratar com todo carinho do mundo para que a gente possa, a partir daí, desenvolver essa indústria pujante que vai nos levar a esses 3,5%, 5% dessa fatia de mercado que a gente tanto quer. Eu fiz uma apresentação bem curta, tá, para que a gente possa, mais à frente, falar mas vou permitir aqui que os outros falem, porque o tempo realmente é curto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, desculpa aqui por essa voz, tipo Dom Corleone, como diz o Valê. Ele vai fazer uma oferta que a gente não pode recusar. É uma gripe de Brasília, mas enfim, está parecendo meio Dom Corleone, mas vocês podem relevar, né? É o seguinte, eu trabalho na Secretaria de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a Secretaria de Inovação trabalha com temas de fronteira tecnológica, digamos assim. E, obviamente, tecnologia da informação é um dos temas, e dentro desse campo, a indústria de jogos eletrônicos é um dos principais vetores. A gente entende que digamos assim, um alicerce, digamos assim, de expansão da digitalização do país. Mais ou menos isso. É um campo estratégico de ação para nós. Agora, a minha breve fala aqui vai ficar muito no que o Fred falou ali. Falta o planejamento, né? Falta essa, digamos assim, do ponto de vista de governo, uma autocrítica mesmo. Falta uma coordenação de governo que dê realmente uma visão estratégica efetiva para o setor. Esse workshop, nós realizamos no ano passado, o Fred mencionou aqui, passando, realmente foi um evento muito importante. Foi a primeira vez que nós reunimos, essa é a vocação do Ministério que eu trabalho, do MEDIC, é de reunir os atores que fazem parte dessa cadeia produtiva, né? A gente tem esse conceito de cadeia produtiva, né? Que vai desde a produção, distribuição, comercialização, com todas as etapas, né? Então, nós reunimos os atores dessa cadeia produtiva nesse workshop. Temos lá 8 ministérios representados, estavam inúmeras empresas, a Abra Games foi a parceira fundamental, a universidade foi, obviamente, bastante importante, a academia. Nós tivemos a parceria da FEVALE, que foi muito importante para a gente organizar esse seminário, esse workshop, e o BNDES, que é o agente financiador, que é do sistema MEDIC. Marcelo aqui daqui vai falar depois um pouco sobre enfim, a perspectiva do BNDES. A ideia de fazer esse workshop era justamente congregar essas visões, né, digamos assim, tão otimistas, por um lado, né, a gente viu a Telefônica falando, por exemplo, aquela fala tão otimista, congregar todas essas potencialidades do games no Brasil, da indústria de jogos eletrônicos, e, ao mesmo tempo, correlacionar, fazer um diagnóstico e ver as vulnerabilidades que a gente pode trabalhar, né? A gente concluiu que... pode botar lá, por favor? Só deixar lá aqui. A gente deu para verificar... Não,
Isso aí. Vai baixando um pouquinho, por favor. Vou baixando. Vai baixando. Aí, projeto do pegar todas essas variáveis que o Fred citou rapidamente aqui, que vocês conhecem muito bem, o problema da taxação, o problema da vulnerabilidade em relação a, por exemplo, a classificação do Ministério da Justiça, tudo isso foi tratado de uma maneira muito intensa, muito debatida entre as pessoas, né? A questão, por exemplo, dos editais, o fomento, que é muito pulverizado também, aliás, pulverizado para entender como é que o governo se situa em relação à indústria de jogos eletrônicos, a palavra é pulverizado, é fragmentado. Eu até acho que o Obra Games, você foi até um pouco otimista em dizer que realmente agora já existe um apoio sistemático. Acho que a palavra sistemático aí é um pouco um excesso de confiança, assim, sabe? Eu acho que nesse sentido, sim. Mas eu acho que a gente, olhando lá do ponto de vista do governo, a gente vê que existem, por exemplo, interesses pontuais, movidos muitas vezes por interesse político mesmo, né? Políticos que querem, digamos assim, se projetar a partir da indústria de games, porque tem um público importante, então aí tem digamos assim, um avanço. Mas, assim, o sistemático, do ponto de vista de estruturação, de uma política organizada, não tem. A indústria de jogos eletrônicos é órfã, absolutamente órfã no governo. A parte de audiovisual, que poderia, digamos assim, incorporar, talvez, não incorpora. A minha parte também, desenvolvimento, que é a parte industrial, também fica meio quebrada. Financiadores também não encontram. Enfim, é um problema que eu não sei qual seria a solução. Eu sei que, por exemplo, vocês sabem que experiências de outros países, como o Canadá, como a Coreia, países que definiram um nível de prioridade para a indústria de jogos eletrônicos, pensado dentro do contexto maior de economia criativa, pensado dentro do contexto de uma cadeia de produção, de agregação de valor, que incorpora desenvolvimento, incorpora conteúdo, incorpora tudo isso de bom que nós sabemos que a economia criativa gera com externalidade, né? Esse tipo de prioridade em países como Canadá e Coreia funcionou e funciona muito bem. Quer dizer, o games alavancou uma capacidade de produção que teve efeitos em educação, teve efeitos em comércio exterior, teve inúmeros efeitos que foram bastante positivos. No Brasil, não acontece isso, não vejo ainda qual o cenário para acontecer isso. Nós temos muita gente dedicada no governo, vocês todos conhecem, a gente tem um grupo no governo em Brasília, a gente se reúne frequentemente, comunicações, a BDI, o Ciência e Tecnologia, a gente está atento a isso, tenta articular, mas não existe ainda um consenso, talvez assim, a palavra é essa. Qual é a maneira de se estruturar isso, como é a maneira de você pensar isso estrategicamente. Isso ficou mais ou menos claro, por exemplo, agora nós estamos com duas grandes políticas industriais aí no novo governo, que é o Plano Brasil Maior, por exemplo, do meu ministério, que é uma política muito abrangente, tem um comitê setorial de TICs, onde o assunto indústria de jogos eletrônicos entraria, digamos assim, né? Mas não entrou, ficou um pouco desajeitado. Por outro lado, o TI Maior, o MCTI, que é um programa muito ambicioso de tecnologia da informação, tem uma seção de indústria de jogos eletrônicos, mas ainda também não disse para que veio a perspectiva do Ministério da Cultura. Talvez o lugar, o locus, né, para ver essa política de governo mais estruturada, mais coesa, talvez fosse o Ministério da Cultura, talvez a Secretaria do Audiovisual, não sei. O Ministério da Cultura, talvez, se houvesse assim, uma capacidade de articulação com os outros ministérios, que é sempre muito difícil, nós sabemos, mas talvez fosse um lugar, até porque é o lugar que mais investiu, né, no assunto, né? Enfim, então eu vou deixar aqui com vocês, esse documento é muito interessante, pessoas que estão aqui participaram da elaboração desse documento, ele tem um diagnóstico muito realista sobre a indústria de jogos eletrônicos, aponta algumas opções, e pode ser um ponto de partida interessante. Esse workshop foi muito produtivo, realmente foi interessante. Eu espero que a gente aqui possa, eventos como esse, possam alavancar esses novos momentos para a gente poder ter mais, digamos assim, um assunto, indústria de jogos eletrônicos, no governo ganhar o peso que merece. Ok? Desculpe aqui de novo pelo Dom Corleone, mas, enfim,
Ainda dá para aguentar mais um pouco a pergunta e a resposta. Muito obrigado, hein? Dom João Lanari, se o senhor permitir, a gente pode colocar esse documento na página do BIG para acesso público, tudo bem? Então, a gente pode fazer isso depois. Então, agora eu vou pedir para o Marcelo. Marcelo, você vai apresentar? Não. Só vai falar? Só, né? Deixa eu fechar, muito bem. Então, o Marcelo Goldenstein, ele vai falar. O Marcelo, ele é do BNDES, de uma das áreas que mais tem investido na cultura. Eu acho que ele vai falar um pouco dessa experiência super positiva, né, que a gente experimentou. Eu também sou do mercado audiovisual, experimentei isso. Então, a gente pede para você ser bem generoso agora com o setor de games. Gente, obrigado, uma honra aqui receber o convite para participar desse festival. A gente faz votos que ele tenha, além desse presente aqui, um futuro, muitos anos pela frente, consolidando um evento que centralize essa discussão tão importante, tão pertinente, que a gente sentia falta disso aqui, né? Nos eventos que eram realizados, ter um evento anual marcado, parabéns aqui para a Eliana, quem já conhece desde o setor, toda a estruturação na BPI, que a gente também foi um parceiro importante, e admiro o trabalho da BPI e da Eliana lá. Então, a gente faz votos que esse evento fique, de fato, marcado na agenda como principal evento que centralize a discussão e o fomento à indústria de games. Bom, imagino que todo mundo conheça, mas vale a pena falar um pouquinho o que é o BNDES. O BNDES, para quem não sabe, ele é o principal financiador da indústria nacional, em todos os seus segmentos, seus setores, né? Ele está fazendo 60 anos nesse ano, e dá para se dizer que o BNDES foi o responsável pelo surgimento e florescimento da indústria e da infraestrutura nacional. E tem um peso monumental na economia, até mais do que as instituições congêneres em outros países. Por isso, a gente tem essa noção, essa importância do que a nossa instituição tem. Ela é referência, tanto em termos de financiamento, quanto em apoio à elaboração das principais políticas públicas. E a gente tem essa percepção de que precisamos estar presentes aqui em todas as discussões que norteiam aí a implementação de uma indústria de games que a gente espera que aconteça. Apesar do banco ter 60 anos, a nossa inserção no que a gente chama da economia criativa é muito mais recente, né? Até a década de 90, o banco era basicamente voltado para a nossa indústria bem tradicional. Na década de 90, ele começou a entrar em alguma coisa parecida à cultura por conta das próprias leis de incentivo. O BNDES é lucrativo, então ele começou a entrar na cultura via concessão, apoio de Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, no setor audiovisual e especificamente na Lei Rouanet, o BNDES focou no apoio ao restauro do patrimônio histórico. Então, quer dizer, no banco da década de 50 até 90 não existia nenhum tipo de apoio à cultura ou à economia criativa, nada que o valha. E na década de 90, a partir de 95, essa discussão entrou lá muito sobre o viés típico do viés de patrocínio. Então, o BNDES, como as demais empresas, era um puro e simples patrocinador da cultura no que tange principalmente ao cinema, no caso, na década de 90, e ao restauro de patrimônio histórico, que foi o segmento da cultura que se resolveu priorizar no caso de concessão de Lei Rouanet. E foi assim até a década de 2000. Na década de 2000, a gente considera, para o nosso segmento, um momento histórico, desde a ascensão aí do ministro Gil ao Ministério da Cultura, que se começou a discutir de forma mais consistente a construção de uma economia criativa, de uma economia da cultura. Lá no BNDES foi criado o departamento que eu estou lotado hoje em dia, que é um departamento que a gente chama de Departamento da Cultura, Entretenimento e Turismo. A diferença é que o Departamento de Cultura, ele deixou de estar alocado nas nossas áreas de patrocínio e retorno de imagem e passou a estar dentro do core business do BNDES, ou seja, o nosso departamento é um departamento com a mesma estrutura e com a mesma lógica, modus operandi, dos demais departamentos setorializados que a gente tem. Então, o departamento da agroindústria, outro do automotivo, e um igualzinho que trata da cultura. Isso é muito marcante e demonstra uma priorização a um segmento que não era tido como parte integrante da economia nacional.
Desde então, isso foi em 2006, a gente tem tentado desenvolver algumas políticas muito específicas. E a primeira muito importante foi a criação de um programa específico para a cultura, ele já é também referencial, que é o nosso Procult. Ele é um programa de financiamento específico para a economia da cultura, para a economia criativa. Qual a diferença desse programa de financiamento com relação às demais linhas que o banco atua? Duas que tentam romper com as dificuldades principais de acesso aos segmentos, sobretudo os segmentos que tratam de intangíveis. Não é? Os segmentos de intangíveis, por definição, têm grandes dificuldades de passar nas nossas regras de risco tradicionais. Então, a gente aceita uma série de isenções de análise de crédito para ampliar o acesso às empresas do setor criativo. E também outro fator muito importante é a redução do nosso piso mínimo. O BNDES ele é centralizado no Rio de Janeiro. A gente tem todos os nossos funcionários lá no Rio de Janeiro. Praticamente tem pequenas representações em outras localidades. Então, o BNDES apoia só projetos de grande escopo. E, no caso da cultura, a gente conseguiu reduzir bastante esse escopo para poder tentar ampliar o acesso, num valor mínimo que, por tradição, no BNDES é de 10 milhões, o valor mínimo para um financiamento, foi reduzido para 1 milhão. A gente sabe que um empréstimo de 1 milhão ainda é um valor expressivo para grande parte das indústrias, numa indústria nascente como essa que foi exposta aqui pelo Fred. E talvez esse ainda esteja sendo a nossa principal dificuldade para poder conceder os financiamentos necessários à indústria. A indústria ainda está com muita dificuldade de se estruturar para poder bater na porta do BNDES e tomar R$1 milhão de crédito, de financiamento. A gente teve, nesse período, diversos contatos, porque, além da questão de porte, a gente lida com um desafio que ainda não foi abordado aqui, não só no setor de games, como nos demais setores da cultura, que é o desafio que eu gostaria de lançar e estimular, o João também sempre bate nessa tecla, que é o desafio da profissionalização e da gestão nessas empresas. Né? Os setores culturais, setores criativos e os setores de games dentro desse escopo, a maior parte das pessoas que lida nesse métier é muito movido pela paixão. Né? A paixão ela tem dois vieses. Né? Em primeiro lugar, é o viés da motivação. Quem é apaixonado é motivado, quer fazer acontecer. Mas, por outro lado, quando a coisa é motivada pela paixão e pela realização pura e simples, muitas vezes as questões mais comezinhas do dia a dia, da gestão, da organização, da profissionalização ficam em segundo plano. Então, a gente teve muitos contatos com diversas empresas que adoram seus produtos, que sonham com a realização daquele game, que o sonho da sua existência é conseguir fazer ou realizar aquele game, ou aquele filme, ou aquele livro. Mas, muitas vezes, esse sonho pode estar desvinculado de uma perspectiva de viabilidade econômica financeira, da realização de um plano de negócios consistente, com início, meio e fim, e que aquele jogo faça parte desse plano de negócios, que tenha, no final das contas, uma perspectiva muito clara da sustentabilidade daquela empresa, da lucratividade daquele projeto. A gente sente ainda, nas nossas interlocuções, ainda muita falta desse viés, e isso também é um grande dificultador da chegada dos projetos e do financiamento, da entrada mais direta do BNDES no fomento a essa indústria. Então, a gente poderia dizer que a nossa principal meta na indústria de games é contribuir para a estruturação, da mesma forma que o João coloca, da cadeia produtiva dos games, com todos os elos que compõem essa cadeia. E, para isso, é necessário um grande esforço de gestão, para além do sonho que motiva tantas pessoas que atuam nesse segmento. No setor de games, desde que a gente entrou em 2006, começamos a tentar conhecer um pouco. Não somos especialistas, né? A gente trabalha em diversos setores, tanto da cultura até de turismo e vários outros. Então, a gente não é grande especialista disso, a gente está tateando ainda e tentando entender e se inserir nessas cadeias para poder financiá-las. E, com isso, a gente tem feito sempre um esforço de ter contato com as principais empresas e com as principais associações. Esse evento, no ano passado, que o BNDES abrigou, foi organizado pelo MIDIC, pela Fevale, pela Abragames, e o BNDES abrigou com muita honra e orgulho. Eu considero que foi um evento marcante, de extrema qualidade. A gente saiu de lá. Na própria página da Abragames tem uma ata das principais conclusões desse evento. Eu recomendo que todo mundo entre na página e leia. Eu considero que foi um evento marcante. Espero que realizemos outros, ou que esse evento aqui faça aquele papel de juntar todo mundo e
chegar a algumas conclusões e posições, né, para levar adiante. E tentamos ainda patrocinar alguns eventos, congressos e seminários, que infelizmente ficaram muito aquém da nossa expectativa no lado da geração de negócios. Esse daqui eu acho que está sendo diferente. E infelizmente, até hoje, em 6 anos de funcionamento do nosso Procult, não conseguimos realizar nenhuma operação de crédito, de financiamento ao segmento. Inicialmente, a nossa visão de apoio seria a inserção das nossas empresas nas cadeias dos grandes consoles. Na época de 2006, 2007, a gente imaginava que a saída seria por aí, de tentar participar da cadeia dos grandes publishers, ou então até criar, por que não, um grande publisher nacional. A gente imaginava a nossa ação basicamente naquele mainstream, né? Com a transformação, esse modelo de negócio está em completa transformação, permanente transformação. O mundo aí dos jogos rápidos, né, do Android, iTunes, possibilitou uma nova inserção, uma redução brutal das barreiras da entrada, o que nos dá muito otimismo no florescimento de novas indústrias, que não necessitam necessariamente participar da cadeia dos grandes consoles. O mundo dos jogos das plataformas aí, iTunes e Android, é um mundo praticamente sem barreiras à entrada e que a gente acredita que podem florescer grandes empresas não com um jogo só, né, e não necessariamente o jogo da vida das pessoas, mas com uma quantidade, como um portfólio de jogos que, no seu conjunto, deem sustentabilidade para aquela empresa. Ainda participamos de toda a discussão na tentativa da plataforma Zibo, que não conseguiu ir adiante. A gente apostava, acreditava e acompanhava de perto aquela ideia. Visitamos empresas, visitamos aquele modelo de negócio vinculado especificamente à venda via operadora, que tinha grandes dificuldades de sustentação. Então, o que a gente tem feito? Acompanhado continuamente esse segmento e tentando de todas as formas fomentar uma operação. Eu gostaria muito de, no mínimo, fazer uma operação de preferência estruturante e que fosse... As coisas sempre começam assim, né? Quando tem uma operação importante, o BNDES é a vitrine, essa coisa da repercussão, e uma operação de sucesso que viabilize, como foi, por exemplo, no setor de audiovisual, né? Quando fizemos uma operação de financiamento a um desenho animado, para que pudesse ser um desenho animado nacional, que fosse transmitido nos canais a cabo, porque até então, todos os canais a cabo, 100%, né, Alê? Não tinha nenhum desenho nacional. Agora a gente já tem pelo menos 3 e alguns a caminho de entrarem. Os nossos produtores, o Ale, que é um deles, ele é de games, ele é audiovisual, está ganhando prêmios lá na MIP. Eu estive também presente na MIP com a Eliana. E essa operação que a gente fez, a primeira lá atrás, né, do Peixonauta, foi uma espécie de abertura de portas. Né? Todo mundo passou a falar, todo mundo adorou o desenho do Peixonauta, ele virou uma referência, surgiram outros, e uma operação ela mostra, ela referencia que é possível, que nada impede que se faça um desenho animado de nível e qualidade internacional, e muito mais do que simplesmente passar, ele passou a ser o campeão de audiência no canal da Discovery Kids, e levou a Discovery Kids para o primeiro lugar. Quer dizer, então é maravilhoso esse tipo de caso, e esperamos que a gente tenha o Peixonauta para a indústria de games. E, bom, o segundo assunto que eu queria falar, que me solicitaram que a gente falasse, ainda nesse nosso caminho de conhecer e tentar formular políticas, é a pesquisa que foi contratada já. O BNDES é uma instituição lucrativa e a gente conseguiu negociar internamente, né, que parte dos nossos lucros, ao invés de serem levados integralmente lá para o Tesouro Nacional, a gente segurasse na nossa instituição para algumas ações importantes. Uma delas é o nosso FEP, que é chamado Fundo de Estruturação de Projetos, formado com recursos próprios nossos, que a gente viabiliza a realização de pesquisas amplas e que se pretendem pesquisas que orientem a formulação de políticas públicas para o BNDES e para o país como um todo. Com isso, foi feita uma licitação para a realização de uma ampla pesquisa sobre o setor de games. A vencedora foi a USP. Esse processo teve uma tramitação muito mais lenta do que a gente gostaria, e depois, quando ele estava em via de ser contratado, a própria USP sugeriu que a gente iniciasse esse processo em janeiro de 2013. Mas essa pesquisa, então,
está tudo certinho, os recursos estão assegurados, é um valor considerável de gente e de recursos que vão ser mobilizados nessa pesquisa. Ela vai acontecer entre janeiro e dezembro de 2013, e a gente está muito ansioso com os resultados que ela vai ter. É claro que todos já têm um panorama esperado na cabeça, o próprio Fred colocou aqui, o documento de João Lanari, mas a gente acredita que a gente vai poder esmiuçar muito melhor dados e poder... É muito fácil, né, por exemplo, reclamar de impostos altos. Todo mundo reclama. Agora, eu participei também, por exemplo, durante algum tempo da minha carreira no BNDES, com o setor automotivo. E os caras são campeões. Eles, para reclamar de imposto, eles não reclamam de imposto, eles contratam pesquisas e demonstram de forma inquestionável a necessidade de conceder as vantagens que eles recebem. Então, eles não conseguem o que eles conseguem de graça. Eles fazem por onde, de forma muito profissional e muito estruturada. Então, acho que vale a pena a gente se espelhar e ter essa pesquisa do FEP como essa possibilidade de ter argumentos muito mais sólidos do que o choro, né? Chorar é fácil. Todo mundo chora, todo mundo reclama que o Brasil é difícil. Mas uma pesquisa como essa, ela tem a possibilidade de gerar dados muito mais concretos para que a gente leve adiante os nossos pleitos. A pesquisa vai estar estruturada em 4 eixos, né? A primeira é a compreensão da dinâmica global dos investimentos no setor. A segunda é a análise de tendências de investimento no Brasil. A terceira são as perspectivas de médio e longo prazo do segmento de games no Brasil e no mundo. E a quarta, claramente, é a análise das políticas públicas existentes e a proposição de novas. Então, a gente vai ter algo muito consistente ao final de 2013 para discutir em cima. A gente espera que esse seja o documento de referência para todo o segmento. O que a gente vai pesquisar? Como funciona o mercado de games? Qual o poder dos diversos agentes, dos fabricantes de console, dos desenvolvedores, dos publicadores? Para que lado que pende essa cadeia? Quem tem mais poder? Quem tem menos poder? Quem influencia? Aonde que a gente tem que entrar? Distribuidores, consumidores, publishers, desenvolvedores. Vai tentar ter esses dados macroeconômicos que foram citados de forma muito mais esmiuçada, né? Quais são os impactos? Porque essa é uma questão central, né? Muitas das pessoas, o setor fica sem pai, fica órfão, porque muita gente não tem essa perspectiva, essa noção das possibilidades macroeconômicas em termos de emprego e renda que esse segmento tem no Brasil. Então, a gente vai poder esmiuçar esses dados e levar adiante, em termos de emprego, renda, encadeamentos, capacidade de multiplicação que esse segmento tem. Vamos discutir as possibilidades de atração de investimentos, né, o que motiva o setor, não é só o Brasil que é incipiente na produção de games. Grande parte dos países também o são. O setor é extremamente concentrado em Coreia, Estados Unidos e o Japão e outros poucos. Então, provavelmente 90% da produção está nesses 3 players, não tem cidade de cabeça, mas então o setor é descentralizado. O que motiva essa centralização? Quais são as possibilidades de descentralização? Que países são passíveis de receber uma eventual descentralização? Como motivar os principais players a descentralizar? Então, esmiuçar essas discussões de forma mais consistente. Discutir uma coisa muito importante, que são as inter-relações do mercado de games com os demais, por exemplo, com o cinema, com a televisão, com o setor musical, com o setor de internet em geral, com as cadeias das operadoras de celular, que inter-relações são possíveis de serem discutidas. Qual o papel dos vários players, das universidades, das incubadoras, dos parques tecnológicos, das associações e das próprias feiras que existem, que papel que elas têm para a dinamização da cadeia. E, em vista disso tudo, analisar as políticas públicas existentes e propor novas. É muito ousado e é muita coisa que a gente quer fazer com isso, mas a gente confia muito na capacidade aí da equipe da USP, que foi a vencedora por pontos, não foi por nocaute, teve outros proponentes extremamente competentes que se propuseram nessa licitação, a USP ganhou, e ao final de contas, ao final desse estudo, vamos ter um instrumento maravilhoso para discutir. Espero que no ano que vem, nesse evento, a gente esteja debruçado em cima desse documento. Bom, era isso que eu tinha para falar, muito obrigado. Bom, agora a gente passa a palavra para o Maurício Hirata, da Ancine, que, enfim, a gente teve uma conversa recente com a diretoria da Ancine, tentando aproximar a Agência Nacional do Cinema do setor de games. Isso é uma conversa longa, que talvez demore mais do que um ano, mas eu acho uma conversa necessária e me parece que seria a melhor saída para o setor. E aí eu vou te pedir, Hirata, para você falar um pouquinho da experiência desses anos de investimento e de
de cuidado para a indústria do cinema. O que aconteceu e o que transformou isso? Desde da nova lei da televisão. Faz um pitching disso. Um auto-pitching. Vou fazer um pitching público para a Ancine executar. Entendi ali essa. É uma estratégia por... enfim. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiro em nome do diretor-presidente da Ancine, Manuel Rangel, ao BIG pelo convite, enfim, ao Ministério, ao MIS, ao Governo do Estado de São Paulo, principalmente por uma oportunidade de começar a tratar de um assunto que não está realmente digamos assim, ainda não é cotidiano na agência. Na pauta já está, de fato, a agência tem sido atenta ao desenvolvimento do setor de jogos eletrônicos no Brasil e no exterior, enfim, o crescimento expressivo do setor de jogos eletrônicos no mundo e de consumo, principalmente no Brasil, é notável. A indústria de jogos eletrônicos tem se tornado simbiótica eu nem vou chamar, aliás, são das coisas que eu estou começando a me policiar já para fazer, simbiótica não com a indústria audiovisual, mas com os outros setores da indústria audiovisual. A Ancine já começa a olhar com clareza que o setor de jogos eletrônicos é uma área dentro de um setor audiovisual que se articula dessa forma, isso nem tanto por vontade, mas por realidade. Quer dizer, você olha todos os grandes estúdios de distribuição cinematográficos do mundo abriram setores voltados aos jogos eletrônicos, a quantidade de jogos eletrônicos que é produzido de maneira concomitante com suas versões cinematográficas e vice-versa. Quer dizer, você já tem uma indústria de entretenimento que enxerga como partes de um mesmo produto de entretenimento, jogo eletrônico, filme, série, site, blog, livro. Quer dizer, você tem um todo aí que precisa ser olhado num conjunto. E a agência tem começado a se colocar o desafio de tentar enxergar qual o caminho, enfim, digamos assim, a trilhar para eventualmente chegarmos numa situação em que seja possível, digamos assim, trazer os jogos eletrônicos de maneira estruturada para o âmbito da agência. Nós temos concorrentes? Temos. Nós temos capacidade brasileira? Temos. Agora, desenvolver produtos para um conteúdo que é, de fato, brasileiro, né? Onde a gente vai ganhar royalty ao invés de pagar royalty. É bastante complexo, assim, mas não é nada impossível. E o grande processo, de fato, é a articulação, é a mobilização e é a formação de uma cadeia. O estudo que o BNDES está propondo, ele é extremamente relevante para entender qual é o processo, qual é o gap que a gente tem e como, de fato, dentro de uma política industrial, a gente consegue promover ou tapar esse gap de mercado com competência nacional, né? E aí, quando a gente fala em conteúdo e política industrial, eu vou remeter a um trabalho que a BDI faz de execução da política industrial brasileira no chamado Plano Brasil Maior, né? Lá no Plano Brasil Maior, quando a gente discute tecnologias de informação e comunicação, a gente discute uma série de setores, né? A BDI tem o papel de trabalhar nas verticais, ou seja, as tecnologias aplicadas para certas verticais do país que são consideradas estratégicas. Nós temos lá, como estratégico, saúde, defesa, automobilístico, educação, e nós temos também o tal do Smart Grid, né? Para quem não conhece, vai acabar sabendo. Mas, infelizmente, nós não temos lá uma vertical de software, games, específica para esse assunto, né? Mas como é que a gente promove isso, né? De fato, entrando no processo de articulação e colocar essa visão de que games têm um mercado potencial e que, alinhado a uma outra série de conteúdos digitais interativos, faz parte do desenvolvimento da cadeia produtiva do país, né? Então, o que a gente coloca? A BDI está nesse processo de articulação, está no processo de identificar quem é a cadeia produtiva do mercado de lado de cá, quem é a cadeia produtiva que está fora do país e tentar articular uma política industrial para que isso aconteça. Política industrial vai desde a formação de legislação, regulamentação do mercado e uma atração das entidades de governo para conversar a mesma palavra, o mesmo assunto. A gente faz isso hoje no Smart Grid. A gente traz todos os ministérios, traz todos os interessados
e cria uma unidade comum de conhecimento para competir externamente de uma forma bastante unívoca. Países como Coreia, China, Japão fazem isso muito bem, né? E quando eles vêm para o nosso país, eles vêm de uma forma muito integrada, com um apoio governamental muito forte e com um composto industrial que dá força dele entrar no país e tentar buscar um leque do mercado que a gente não conseguiria atingir se não fizesse da mesma forma. Bom, acho que passa uma ideia, e aí, eu trouxe uns folders da BDI depois para quem quiser, e aí está aberto o contato também. Obrigado, Carlos. Agora eu passo a palavra para o Igor Brandão, da Apex, que é uma agência que faz exatamente isso que o Carlos acaba de citar no início da palavra dele. Bom dia. Obrigado pelo convite. A Eliana e a equipe que trabalhou na preparação do Big estão de parabéns. A mostra dos games lá em cima está muito bacana. Eu venho da indústria de TI, minha formação é computação, eu já fui desenvolvedor, analista. Deu vontade de voltar a jogar. Deu vontade de tirar o paletó, tirar a gravata e tal. Bom, a Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos Estrangeiros. A gente é uma agência meio irmã da BDI, né, Carlos? Nascemos em épocas parecidas. Somos agências jovens, há 10 e 13 anos, basicamente. E o nosso papel é criar uma vitrine para os produtos e serviços brasileiros, né? A gente tem um mote dentro da Apex de que a gente leva o melhor do Brasil para fora. E para a indústria de games, a gente está fortalecendo essa relação. Na verdade, há mais de 5 anos, a Apex vem apoiando o setor de games através de um projeto que a gente tem para apoiar o setor de tecnologia da informação. Se vocês olharem entre os patrocinadores ali, a gente tem uma marca Brasil IT Plus, que é a marca internacional do setor de TI brasileiro fora do Brasil. E dentro desse contexto, a gente vem trabalhando junto com a indústria de games para promover as empresas que estão interessadas em ter negócios internacionais. Além disso, a gente tem um braço de investimento estrangeiro, que a missão é trazer investimento estrangeiro produtivo para o Brasil. Eu achei muito interessante a menção à pesquisa que o Marcelo fez, que está sendo tocado pelo BNDES, principalmente em relação a essa questão de trazer grandes players para o Brasil. A Apex atua nesse sentido de dar suporte a investidores estrangeiros interessados no Brasil como destino de investimento produtivo. E em relação à parte de games, a gente tem exatamente nesse momento um trabalho em curso de fortalecimento do apoio que a Apex dá ao setor. A gente está montando uma agenda para, a partir do ano que vem, conseguir fazer um trabalho de promoção mais aderente às necessidades da indústria. Fora do contexto da tecnologia da informação, a gente entende que a forma de promoção é diferente. Hoje em dia, as ferramentas de desenvolvimento, a tecnologia embutida no game, ela meio que se universalizou, né? Houve uma harmonização. Os kits de desenvolvimento acabam sendo muito similares e os players são muito poucos, é um mercado muito concentrado, então todo mundo acaba usando mais ou menos as mesmas plataformas, claro, aí distinguindo o que é mobile, o que é jogos sociais, o que é console, PC, etc. Mas dentro desses universos a tecnologia acaba não fazendo a diferença, o que faz a diferença é a criatividade, o interesse que é gerado no gamer, né, na hora de jogar. Então, a gente tem outras iniciativas de apoio a outros setores da indústria do audiovisual, como produção independente de TV, propaganda, cinema.
e a gente percebe que tem um caminho que foi percorrido já por esses setores e que a indústria de games tem a percorrer também, no sentido de estruturação do setor, fortalecimento das empresas, como o Marcelo falou, né, tem muita paixão envolvida. Muitas vezes o empresário é o mesmo desenvolvedor, é o cara que é o game designer, é o cara que é o marketing. E, às vezes, esse super-homem acaba não desenvolvendo tanto a parte de modelo de negócios e, ainda mais, a parte de plano internacional de negócios. Então, a ideia é que a gente crie essa agenda para que, a partir do ano que vem, a indústria brasileira de games tenha essa vitrine e que ela seja mais aderente às necessidades e, principalmente, ao posicionamento que o Brasil quer ter como indústria brasileira de games. Qual o mercado que a gente quer ocupar? Qual a nossa vantagem comparativa em relação aos outros competidores, aos outros países, e que a gente pode explorar como um pilar aí competitivo nosso. Então, a ideia é que a parceria com a Abra Games só se fortaleça a partir disso e que a gente traga outros interlocutores para que as empresas possam, de fato, nascerem globais, né? Nesse mercado, as fronteiras são... A gente fala muito em globalização e aproximação entre os países e comércio internacional, mas quando a gente fala de tecnologia, e no caso de games, a exportação é um clique, né? Se você tem um jogo publicado no Google Play, por exemplo, eu uso Android, você baixa lá $2 e está feita uma exportação, independente de onde esse usuário está baixando o game. Então, qual é a nossa vantagem, qual é a nossa competência em relação aos nossos competidores e conseguir levar esse discurso ao público-alvo que a gente está mirando. A Apex está totalmente disposta, decidida a apoiar nesse sentido. E faço aqui a divulgação principalmente àqueles que são empresários do setor e que têm interesse em promover seus games fora do Brasil, que procurem conhecer melhor o que é Brasil 8 Plus. A gente tem o site brasil8plus.com. Hoje é o canal, mas a ideia é que a gente tenha, em breve, um canal exclusivo para vocês, para os empresários do setor de games. Então, a Eliana é uma entusiasta, né, agora do setor de games, mas é uma parceira nossa de muito tempo, de outros setores até. E eu espero que a gente tenha um caminho de muito sucesso pela frente, assim como já aconteceu com outros setores do audiovisual. Lembrando um pouco da apresentação do Fred no início e até da fala da senhora François no início. É inadmissível a gente ter uma participação tão pequena num mercado com tanto potencial. Se a gente está falando de $70 bilhões em 2015, aquele 3 ou 5% que foi mencionado aqui é o mínimo, eu acho, que cabe ao Brasil, e a gente tem que correr atrás disso. Então, contem com a Apex, contem comigo e sigamos em frente. E agora a Rosana Mello, do SEBRAE, que é uma entidade que ela tem uma participação grande na capacitação da gerência dos negócios. Eu acho que nesse mercado independente se faz mais, tem uma importância maior ainda, né? Então... Certo, obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer a Eliana pelo convite. Nós estamos trabalhando com essa área de TI há 5 anos, mas não existia antes um foco específico para games. O SEBRAE, pelo que eu pude perceber aqui, resolve alguns dos problemas, né, como foi falado aqui, com relação à gestão e a empreendedorismo, porque o SEBRAE não é um financiador, né, nós não
não financiamos nada. Trabalhamos especificamente na área de gestão e empreendedorismo. Hoje nós temos uma média de 17 estados com grupos de empresas de TI. Como eu tinha falado para vocês, nós começamos há 5 anos atrás com empresas específicas de desenvolvimento de software, software de gestão, softwares embarcados e assim por diante. Esses grupos, eles atuam nos seus estados, fazendo um planejamento estratégico daquilo que eles necessitam, e o SEBRAE, aí sim, subsidia, né, aporta algum recurso financeiro para que aquele planejamento possa atender as pequenas empresas da área de TI. O percentual com relação às pequenas empresas, como todo mundo deve saber, é bem alto, né? A gente fez uma pesquisa lá no SEBRAE, numa média de 70 mil empresas de TI, 97% são pequenas e microempresas, né? Então, assim, é o público do SEBRAE. E o que nós estamos, com o passar do tempo, a gente vem percebendo? Como eu falei, há 5 anos atrás, a gente começou a trabalhar só com empresas desenvolvedoras de software, e a maioria eram software na área de gestão. O ano passado, o ano retrasado, nós entramos na Campus Party também para conhecer, para fazer parte do ecossistema, né, para conhecer esse público, porque a gente estava sentindo uma grande dificuldade com relação a levar a gestão, levar o empreendedorismo para um público jovem que fala uma linguagem totalmente diferente. E nós do SEBRAE, nós nos sentíamos meio assim, o tio Suquita, né, de 50 anos, querendo falar com um garoto de 18, com produtos totalmente desatualizados para aquele público, para aquela idade, e para aquele dinamismo que tem a empresa de TI hoje, né, a empresa de games e as startups hoje é uma formatação, é um público e é uma mente completamente diferente, né? E aí nós começamos a perceber o seguinte: o maior talento que a gente percebe hoje nesses jovens e nas empresas de startups é a criatividade. E existe uma certa aversão a plano de negócios, existe uma certa aversão a essa organização toda nos modelos tradicionais. Só que acontece, como o nosso colega ali do BNDES falou, não tem como você chegar, bater na porta de um financiador e falar assim: eu quero 1 milhão para fazer um jogo. É legal. Tem algum plano? Não tenho nada, mas eu faço depois. Então, a gente começou a perceber que isso não estava dando certo para a empresa, né? E, por outro lado, os produtos que nós tínhamos também não atendia, porque, como eu falei, o tio Suquita chegando na garota de 18, 20 anos, né? Aí nós fomos participar da Campus Party, para começar a entender o que acontece e o que a empresa de TI, as startups, as empresas de games precisam que a gente faça, porque até então as empresas de software mais tradicionais a gente conseguia atender de uma certa forma, como eu falei, esses 17 estados que nós temos. Cada estado tem grupos de empresas, e essas empresas, nesses estados, elas se reúnem, elas fazem planejamento estratégico, e aí elas falam: olha, no planejamento tem uma série de ações, a gente vai fazer isso, a gente precisa de certificação, a gente precisa participar de uma missão, a gente precisa fazer um curso de vendas complexas, um curso de, sei lá, ponto de função, alguma coisa assim, e aquele grupo que se organiza tem o apoio do SEBRAE, financeiro, inclusive, né, para desenvolver as ações. E também sempre em parceria com as entidades que estão aqui, muitas delas, a Apex, a BDI, a gente sempre faz uma atuação conjunta. Quando nós começamos a participar da Campus, aí nós começamos a entender que é realmente uma linguagem diferente, é uma mente diferenciada, e é uma
uma rapidez muito grande que se precisa trabalhar para atender esse público. Então, nós começamos a criar também grupos de startups e de empresas de games nesses polos dos 17 estados, e aí a gente começou a pensar em produtos diferenciados para atender esse público. Hoje a gente procura fazer palestras e levar uma orientação que nessa área de organização, de gestão, que se precisa ter o mínimo de controle, o mínimo de visão do seu negócio, e nós começamos a trabalhar com o Canvas, né, BMG, e nós estamos montando uma trilha de conhecimento também específico para essas empresas. Então, assim, o que o SEBRAE busca fazer hoje? O nosso papel é gestão e empreendedorismo. A gente entende que toda empresa de TI, seja tradicional, ou seja, uma startup de games ou alguma coisa assim, ela precisa ter um mínimo de gestão e o mínimo de organização do seu negócio. Que isso torna a empresa mais competitiva, não é um atraso de vida, a gente não está mais se apresentando como tio Suquita. Assim, existe a maior das boas intenções do SEBRAE em atender esse público, que para a gente hoje é um público diferenciado. Nós não temos todas as respostas, né? Então, assim, por isso que quando eu participei de uma reunião, até junto com a Eliana, ela falou: eu vou te convidar. Eu falei: eu vou fazer tudo para ir, porque eu preciso estar no meio desse público. A gente precisa participar. Esse ano a gente vai estar de novo na campus. Nós estivemos na campus de Recife. Lá, na área onde eu trabalho, nós somos em 4 pessoas, 2 específicas para economia criativa na área de audiovisuais e cinema, música e tudo mais, uma pessoa específica para startup e eu que cuido de software e games. Tudo bem que game é software, mas a gente diferenciou. Então, o que a gente precisa hoje? Trabalhar junto com as pequenas empresas que desenvolvem games, estar nesse ecossistema, fazer parte com todos os atores, todas as entidades, todas as entidades de classe, como eu participei na SB Games, lá em Brasília, e eu não tinha nem falado com a Abra Games, e já coloquei eles na palestra, na minha apresentação, como parceiros. Eu falei: bom, se não são, vão ser, né? Eu já vou colocar, porque sair daqui eu vou conversar com ele, então vai ser do mesmo jeito. Então, assim, a gente precisa fazer parceria com todas as entidades que estão nesse ecossistema, e a gente precisa entender cada vez mais da necessidade da pequena empresa desenvolvedora de game, aonde mais que o SEBRAE pode ajudar, o que mais que a gente pode fazer. A gente tem buscado modernizar o modelo de negócios para não ficar aquela coisa de inicial. Claro que depois, quando chega a uma certa maturidade da empresa, ele precisa avançar um pouco mais no plano de negócio. Mas, pelo menos com um Canvas, assim, ele consegue visualizar, ele consegue pensar numa gestão, ele consegue buscar alguma capacitação. A gente está participando dos grandes eventos. Então, nessa linha de gestão e empreendedorismo, como a gente pôde perceber aqui, que muitos falaram que existem, que os problemas acontecem nessa linha, né, nessa área. Então, eu acredito que esse é o papel do SEBRAE, é onde o SEBRAE pode ajudar. Só que, como eu falei, nós precisamos muito da ajuda das empresas de games. A gente tem um grupo aqui no Tatuapé, nós temos um escritório regional no Tatuapé, e o pessoal de lá tem trabalhado com um grupo de empresas de games. Na sede, lá na Vergueiro, também tem. E, como eu falei, nos estados, a gente tem todos os estados da costa, né?
Acho que fora a costa tem Minas, DF e Goiás, que tem grupos de startups, grupos de empresas de games. Então, assim, a minha sugestão é que vocês, se puderem, né, participem desses grupos, porque nesses grupos são discutidos, dentre vários assuntos, são levantadas as necessidades dessas empresas, de micro e pequenas empresas desse segmento, para que a gente possa buscar, em parceria com outras entidades, em parceria com as associações, produtos e ações, né, ou eventos também, ou qualquer tipo de subsídio para feiras nacionais ou internacionais, para ajudar que essa pequena empresa se torne cada vez mais competitiva, para que a gente possa não só ter o Peixonauta, como diversos outros, e cada vez mais estar participando, ter uma produção nacional, mas a gente realmente precisa que conhecer melhor esse público e saber das necessidades. Como eu falei, o Sebrae é uma empresa de gestão e de empreendedorismo. Eu sugiro que vocês, se puderem, procurem, não sei se todos são de São Paulo, mas se tiver alguém de outro estado, a gente tem grupos de empresas no outro estado, nós temos uma pessoa específica no outro estado que cuida desses grupos de empresas, e é uma oportunidade muito grande para a empresa se reunir, levar suas necessidades, discutir os seus problemas, para que o Sebrae, não sozinho também, junto com a Apex, a BDI, a Abragames e outras entidades, governo e tudo mais, que a gente possa buscar, junto com todo mundo, uma solução para atender melhor essas pequenas empresas. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Rosana. Bom, como só de apresentação a gente levou quase todo o tempo da mesa, eu vou fazer uma pergunta que vocês devem responder entre 1 minuto e 2. A pergunta para todos vocês vai ser a mesma, e é como você, a associação, a entidade, a agência que você representa, poderia e você acha que seria a melhor estratégia de contribuir para a formação desse grande mercado de games que a gente sonha e idealiza aqui. Começando pelo Fred ali, e eu vou estar aqui cronometrando, acabou o tempo, eu corto. Bom, eu acho que a Abragames tem um papel muito claro, né, de entidade de classe e de articulação de todos esses players que aqui estão. A gente já vem fazendo isso, o Igor da Apex mencionou aqui uma iniciativa que a gente tem, mas a gente tem uma conversa muito boa, aberta com o Sebrae, a gente tem uma conversa muito boa com o MDIC, com a Secretaria de Audiovisual. Então, a Abragames tem um papel de ser o ambiente dos desenvolvedores de game no Brasil, independente se é associado ou não é associado. Tá? Então, o que a gente está transformando a Abragames agora é no espaço onde qualquer desenvolvedor vai poder se mostrar e lá ser visto por todas essas pessoas que aqui estão e poder interagir com todas elas. É lógico que vai haver um espaço com outro tipo de benefício e outras coisas que esse é um espaço para o associado. Mas a gente quer que a Abragames seja o grande espaço do desenvolvedor brasileiro e acho que assim a gente pode contribuir articulando todas essas forças que aqui estão. Essa é uma pergunta difícil, né? É que eu não vou precisar responder, né? Justamente porque na minha participação eu falei muito do que o governo, como nós estamos aquém do que deveríamos fazer, né? Depois, acho que várias pessoas falaram, colocaram ações. Eu acho que a gente poderia contribuir mais para uma articulação mais coesa, uma coisa mais consistente, uma coisa que propusesse efetivamente uma política pública consistente, estruturante, que desse sentido a essa potencialização dos games. Eu acho que essa seria a contribuição. A contribuição óbvia do BNDES, em primeiro lugar, é conceder empréstimos. É importante falar em empréstimos, porque muitas vezes as pessoas procuram o governo sempre pelo lado da doação ou dos recursos não reembolsáveis. A contribuição mais importante é viabilizar a concessão de empréstimos reembolsáveis, que não há limite para empréstimo reembolsável, né? Quanto mais se solicitar, mais o banco capta e concede novos recursos.
Mas além disso, uma função acessória é colocar a indústria de games dentro do rol, do patamar dos setores econômicos brasileiros, porque essa visibilidade não está clara ainda. Não se trata ainda o segmento como um segmento nesse patamar de ser a terceira indústria do mundo. Não há essa visão, sobretudo no nosso país. Então, é tratar o setor de games como segmento da indústria, assim como os demais, concedendo todos os recursos necessários para a sua expansão. Como eu falei, acho que a Ancine, no médio prazo, é possível, sim, imaginar que a Ancine venha a encampar o jogo eletrônico como um dos seus objetos de regulação, enfim, com todo o escopo aí do que é aplicado aos outros setores do audiovisual. No curto prazo, eu acho que o que é fundamental é que a Ancine pode, desde já, se integrar nesse debate mais, enfim, presencialmente, digamos assim, de articulação das entidades de governo, das entidades do setor, para ver como que pode se estruturar esse horizonte de médio prazo e se esse, de fato, é o melhor caminho para o desenvolvimento da indústria de jogo eletrônico. Eu acho que é isso. Eu me lembro de uma ação semelhante de uma pergunta do grupo de softwares do país que a gente recebeu esses dias na BDI. Aí a resposta que foi dada foi exatamente essa: o que você acha que eu devo fazer? Né? Então, a grande questão é: traga uma proposição para que a gente consiga trabalhar nessa proposição dentro de uma política industrial e uma política articulada, como falou Nanari. A grande questão é a articulação entre os órgãos interessados, né? Governo, indústria e mercado que se quer atingir. Qual é a proposição para eu entrar com o mercado de software de games, games nesse caso, num contexto nacional e num contexto internacional? Então, uma proposição, e a Abra Games vai ter esse papel, né, de trazer para a gente uma grande proposição e a gente trabalhar de uma forma organizada dentro do governo, construindo uma política industrial de fato para o setor. Incluir isso como estratégia de governo, quem sabe, dentro de uma ação do Plano Brasil Maior, como articular o processo. E um papel importante, que não mencionei há pouco, mas foi criado através do programa TI Maior, né, do governo, o programa Startups Brasil. Quem sabe não seja esse o grande momento da inserção de games no setor industrial brasileiro. Inclusive, amanhã está sendo lançado nacionalmente pelo ministro Halpe o programa Startup Brasil, às 14 horas, no Hotel Maxud, Alameda, Campinas, não sei o número. Isso não faz parte da minha resposta. Mas concordo com o Carlos que é uma bela oportunidade para as empresas do setor. Com relação à Apex, eu dividiria minhas respostas em 2 pontos. Um é que a Apex escolheu para esse mandato, a atual diretoria, 3 elementos que sustentam a nossa estratégia: inovação, design e sustentabilidade. No campo da inovação, como é que a gente está funcionando? A gente está aberto a todas as ideias. Toda ideia que seja bem embasada e que a gente perceba que vai ter um resultado efetivo em termos de internacionalização das empresas, promoção de negócios internacionais por empresas brasileiras, a gente está analisando com muito carinho. E a gente é reconhecidamente uma agência que diversifica a sua forma de atuação. E o outro ponto, eu vou lembrar de uma frase que um ex-chefe meu falou, que assim: a inveja move o mundo. A gente quer gerar esse movimento de impulso ou de puxar as empresas a partir do fim da cadeia. Normalmente as pessoas pensam em internacionalização como o fim, o ápice do seu negócio. E a gente quer levar a ideia de que, para esse setor, não funciona dessa forma. Dá para nascer global. É uma questão de ter uma gestão bem estruturada, ter um pitch, alguém falou de pitch aqui no início, bem colocado, tanto em termos de setor, como a gente se reconhece como setor e como a empresa se posiciona dentro desse setor e no mercado internacional.
Então, eu acho que, nesse sentido, a gente pode contribuir muito de autoconhecimento do setor, de promover essa discussão interna para se mostrar fora e promover essa vitrine aí internacional que eu falei da outra vez. Bom, como a gente tem só 97% do público-alvo, eu acho que, assim, como eu falei, é gestão e empreendedorismo para esse público. E a gente está apostando e a gente acredita nisso, que isso vai melhorar a competitividade dessa empresa. Só rapidamente que eu participei de um... Ele falou de pitch, eu lembrei, eu participei de um evento com uns investidores internacionais, onde algumas empresas brasileiras foram fazer o seu pitch. Eu recebi um feedback de um investidor internacional assim, olha, não dá, a pessoa está despreparada, não conhece o seu negócio, não sabe falar com clareza do seu negócio e tem algum tipo necessita de um tipo de orientação nessa área. Vai explodir. Não fui eu, juro que não. Eu até pensei em fazer isso. Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês por participar dessa mesa, agradecer a presença de vocês e queria convidá-los à exposição do BIG, está aberta desde o meio-dia, para que vocês visitem. Não esqueça de votar, tem um prêmio importante, que é o prêmio da escolha do público, as urnas estão ali fora. Às 13h30 a gente tem a palestra do Cris Avellone, e hoje à noite a gente tem a Demo Night, que é uma espécie de show de calouros, de demos, de games aqui, onde as pessoas vão apresentar suas demos e a gente vai ter uma banca fazendo análises. Então, é interessante para... Vamos ter investidor na plateia, não só para ver as propostas desses jogos, mas como entender o que essa banca vai comentar. Isso, de repente, pode servir para vocês de alguma maneira. Muito obrigado e até depois do almoço.